O Memória Presbiteriana está de volta e nós aqui do Seminário Presbiteriano do Norte temos hoje a satisfação de receber o reverendo Hamilton, que é hoje o pai de muitos missionários na nossa denominação, porque tem cuidado de muitos deles, formado nessa casa desde o ano de 91. Reverendo Hamilton, bem-vindo, que o Senhor Deus nos dê um momento de muito aprendizado aqui juntos. Muito obrigado, meu irmão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Um abraço a todo o povo de Deus chamado para a obra missionária. É um prazer poder participar desse programa. Coisa boa. Reverendo Hamilton é formado aqui, como disse, em 91, então já fazem mais de 30 anos. A neve na cabeça denuncia o tempo de ministério. Pastoreou em Garanhuns, pastoreou no interior de Minas. Isso, Perdões, sul de Minas. De lá? De lá fui para o Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, a cidade do meu coração, né, o estado do meu coração, o Espírito Santo, e que sou membro do presbitério de Itapemirim, que é o maior presbitério do Brasil. Coisa boa. E hoje exerce suas funções como supervisor de campus da Junta de Missões Nacionais. Isso. Eu fui diretor da Junta de Missões Nacionais, fui vice-presidente da Junta de Missões Nacionais e recebi o desafio de assumir parte da supervisão da Junta de Missões Nacionais, que nos planos e propósitos de Deus eram praticamente um treinamento, né? E então saí do Espírito Santo, vim morar em Recife e hoje sou supervisor geral da Junta de Missões Nacionais, tendo aí esse Brasil imenso, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, de Ladário a Ilhéus, como campo missionário. Bendito seja Deus. Pastor, o senhor tem visto expansão da nossa igreja, o senhor que convive com os missionários, os plantadores, não é gente que está lá no campo, como a gente fala aqui no Nordeste, arrancando o toco. Gente que está plantando o trabalho de Deus em diversos lugares, em diversos rincões. E como tem sido a experiência de ver o crescimento da igreja nas cidades mais distantes das capitais, mais distantes do litoral, por exemplo? Olha, meu irmão, o trabalho missionário, ele em um país tão diversificado como o nosso, é um desafio porque em determinadas regiões nós plantamos igrejas em menos de 5 anos. Em outras regiões vai mais de 10. Em outras regiões já está quase há 50 anos. É por conta da própria região, o fluxo de pessoas, a ida e vinda, né, os êxodos que existem, então causa o trabalho com uma certa dificuldade, mas o crescimento tem existido. Nós, no último ano, plantamos mais de 10 igrejas que foram organizadas pelos seus presbitérios. Este ano, já 3 já foram organizadas pelo seu presbitério, e esse ano nós temos um sonho de tentar bater esse recorde de 10 e ultrapassarmos. A igreja tem crescido. E eu quero dizer, irmão, que toda igreja que se envolve com a obra missionária, ela cresce e soma com o crescimento da igreja. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Como nasce o coração missionário de um pastor, de um seminarista? Nós estamos num ambiente de seminário. Como nasce esse coração missionário, pastor? Entendendo a missão do discípulo. Entendendo a missão do discípulo. Porque muito mais de ser um teólogo, precisamos ser um discípulo de Jesus. E quando eu digo isso, porque Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe? E quando nós perguntamos quem é discípulo de Jesus, todos nós nos colocamos como discípulos de Jesus. Mas será que temos assumido esse papel de discípulo? Ser discípulo é ser missionário. É impossível ser um discípulo de Jesus e não ser um missionário. Amém. Isso é uma realidade que constrange nosso coração e choca a nossa realidade como um todo, como igreja, como ministros, como pré-ministros, que é o caso nosso como seminaristas. E qual a importância da piedade no ministério e também no campo missionário? Meu irmão, a piedade é o princípio básico da nossa vida cristã. Princípio básico. Sem piedade, vai embora o amor pelo próximo, o amor pelo caído à beira do caminho, o amor daquele que carece,
E qual a maior carência no nosso país? Será que é carência que se resolve pelo lado político? Ou é a carência que se resolve pelo lado da vida piedosa, da vida cristã, do amor a Deus acima de todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo? Amém. Pastor, certamente estão nos acompanhando muitas pessoas que amam o seminário ou que desejam no seu coração vir para cá, gente que está se preparando há bastante tempo agora para que a partir do mês de julho tenha o edital nas mãos do vestibular do nosso seminário ou dos nossos seminários, mas mais propriamente do SPN, o melhor do Brasil. Sem dúvida nenhuma, por anos e anos. Certamente, sem nenhum tipo de rivalidade com os nossos irmãos. Claro. Mas qual que é a palavra de um pastor como o senhor que tem visitado o Brasil inteiro, conhecendo as realidades dos missionários e tudo mais, qual que é a palavra do senhor para os missionários que desejam se aplicar na teologia, conhecer teologia, amar teologia, estudar teologia para que desenvolvam melhor os seus ministérios? Olha, querido, sem dúvida nenhuma, o preparo missiológico, o preparo teológico é fundamental. Conhecermos a doutrina da igreja, ela é fundamental, porque ela nos fortalece. A doutrina nos fortalece. A evangelização nos leva à expansão. Então nós temos que unir essas duas forças. Nós temos que aprender a unir a doutrina ao evangelho. Nós temos que unir os ensinos doutrinários das Sagradas Escrituras às ordenanças do ID, a ordenança de se pregar o evangelho. E quando essas duas coisas se fazem presente, a igreja ela se torna forte doutrinariamente e, consequentemente, ela se torna forte missiologicamente, levando a mensagem de Cristo, anunciando às pessoas a simplicidade do evangelho. Porque a doutrina ela tem a sua força, mas a simplicidade da mensagem da cruz é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Pastor, o senhor formado desde 91, então entrou aqui nessa casa em 86. Isso. Na época o curso... Eu entrei, foi em 89, 90, 90, exatamente. 89. 87. Alguma memória da sua época de seminarista? Rapaz, eu não gostaria nem de contar. Eu não gostaria nem de contar. Se pudesse pular essa, seria uma boa. Mas, sabe, a minha maior memória do meu tempo de seminário era o bom relacionamento entre os colegas e professores. Nós tínhamos professores aqui que não tinham cursos de doutorado, de mestrado. Eram pastores, que se envolviam com os alunos e que choravam com as lutas dos alunos, com as dificuldades dos alunos. Eu louvo a Deus, pelo tempo que eu estudei aqui, eu tinha maravilhosos homens de Deus nos ensinando. Não eram apenas teólogos de formação, mas pastores de coração. E pastoreava a cada um de nós. Então, o convívio com os colegas e com pastores que olhavam para nós, não como futuros possíveis concorrentes, mas como colegas de ministério. E nos ensinavam com muita simplicidade, com muito amor e com muito zelo. Eu sinto falta, eu sinto saudade dessa época. Hoje, a Junta de Missões tem uma base aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, o melhor seminário do Brasil. Não tenho dúvida disso. Alguém pode pensar diferente, mas pode pensar diferente. Mas eu louvo a Deus, porque esse seminário é um seminário que, historicamente, formou grandes missionários. Homens que se levantaram e que hoje são grandes missionários. O maior deles, que nós podemos dizer entre eles, é o nosso querido Ronaldo Lidório, que foi meu contemporâneo aqui no nosso seminário. O reverendo Norval, que aqui também foi. Então nós louvamos a Deus pela vida deste seminário, porque na sua história foi formar homens de Deus comprometidos com a obra missionária.
e que continue assim. E por isso, nós somos o melhor seminário do Brasil. Amém, coisa boa. Pastor, caminhando para o final, e sem deixar de perder, ou sem perder essa temática de missões que está na veia do Senhor, no ministério do Senhor, e está bem carimbado, impresso, né, de fato, em todas as ações, não apenas o Senhor, mas a Junta de Missões tem realizado. Nós sabemos que a IPB ela nasceu como alvo de uma igreja missionária, fruto de um fervor missionário. A igreja se expandiu, fruto desse mesmo fervor missionário, vindo lá com o Ashbel Green Simonton. Como que a Junta de Missões, ou mesmo se o senhor não quiser responder pela Junta, mas respondendo por si como um pastor que ama missões e que está no campo de missões labutando, como que a gente enxerga o futuro, o crescimento da IPB com o envolvimento desses novos seminaristas que já chegam aqui com o coração pulsando por missões? Há colegas aqui que entraram que amam a igreja local, mas dizem, não, meu trabalho e meu coração fervem pelo campo missionário. Eu quero plantar igrejas, eu quero ir para os ribeirinhos, eu quero missões transculturais. Há muitos colegas aqui entre nós que querem desenvolver seus ministérios no serviço missionário. Como que o senhor ou a Junta enxergam essa perspectiva do futuro nesse nosso coração missionário dentro da IPB? Oh, querido, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para responder essa pergunta. Fique à vontade. Olha só, eu vejo isso como a igreja sendo despertada a atender um pedido de oração de Jesus. Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Na verdade, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. A igreja precisa ter essa restauração dessa mensagem. Precisa ser restaurada à luz dessa mensagem. Sabe? E é muito bom. A expectativa é de um avivamento missionário mesmo. Até porque nós entendemos que é o melhor caminho para a igreja. A igreja precisa investir na obra missionária, porque ela estará investindo no reino de Deus. As igrejas que hoje mais crescem no Brasil são igrejas missionárias. As igrejas que hoje estão, como se diz, sofríveis, são igrejas que não se envolvem com a obra missionária. Lamentavelmente, 90% das igrejas presbiterianas do Brasil não tem uma congregação sequer. Então nós observamos que isso há uma deficiência dentro das próprias igrejas locais. No primeiro concílio, conselho de igreja, leve uma proposta para a abertura de um novo trabalho, talvez num povoado, numa cidade aí próximo. Olha, não vai estar tirando nada da igreja, vai estar acrescentando, sabe? Porque a igreja, quando ela investe na obra do Senhor, no evangelho, nas missões, Deus manda muito mais. Deus a sustenta muito mais. Então, igreja, conselho, presbitérios, vamos crescer plantando novas igrejas. Mas não é função do presbitério. Fomente as igrejas locais a abrir trabalhos, ajude as igrejas locais na manutenção desse trabalho, crie no presbitério uma junta missionária que possa gerir essas congregações. E nós vamos ver, sim, a igreja crescendo cada vez mais, não apenas com uma junta missionária ali, outra junta missionária ali, a junta de missões nacionais aqui. Hoje nós somos a igreja, a denominação que mais investimos em missões. Nós somos, mas infelizmente, muito mais nós poderíamos fazer. Não chegamos nem a 50%. Poderíamos fazer o dobro do que hoje estamos fazendo, se as igrejas fossem fiéis dizimistas, se as igrejas se envolvessem com a obra missionária através de plantação de igrejas, abrindo novos trabalhos, novas frentes, campos missionários, e assim nós veríamos o crescimento, a perspectiva seria maior ainda. Eu estou otimista em relação ao futuro, sabe? Porque eu sei que isso está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus sempre vai prosperar. Por isso que eu creio que a obra missionária sempre vai prosperar. Convém que ele cresça. E ninguém vai impedir isso. Ninguém vai poder impedir isso.
mas eu gostaria de dizer que Deus nos concede o grande privilégio de não sermos apenas consequência, mas sermos também aqueles que estamos envolvidos, a causa. Então, como igreja, vamos ser a causa da expansão do reino de Deus. Vamos plantar igreja. Aí no seu presbitério, na região que você delimita seu presbitério, talvez tenha cidades que não têm igreja presbiteriana. Por que as igrejas locais não formam um consórcio e ajudam a alugar um ponto, sustentar um obreiro e, quem sabe, futuramente, um novo pastor no presbitério para plantar uma nova igreja e assim termos igrejas, plantando igrejas, como nós temos em vários lugares do Brasil. Nós temos igrejas plantando igrejas. Nós temos igrejas da Paraíba plantando igrejas. Nós temos igreja de Pernambuco plantando igrejas. Nós temos igreja da Bahia plantando igrejas. Nós temos igreja de São Paulo plantando igrejas. Nós temos igreja do Distrito Federal plantando igrejas. Várias igrejas do Brasil estão plantando igrejas. A sua não está? Qual a razão? O dono continua o mesmo. O dono do ouro e da prata continua o mesmo. O Senhor do céu e da terra continua o mesmo. E Ele quer a expansão da sua igreja. Amém, amém. Bendito seja Deus. Para encerrar, pastor, 3 conselhos para os nossos seminaristas atuais que estão nos assistindo agora e para aqueles que estão prestes a querer vir para o SPN, o melhor do Brasil. 3 conselhos, rápidos. Rápido. O primeiro conselho: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Segundo conselho: creia firmemente no sustento do Senhor, não no salário que você vai ganhar. Porque o teu salário pode até te dar status, mas o sustento, quem te sustenta é Deus. E o terceiro: seja um obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Busque cada vez mais conhecer. E, acima de tudo, busque expandir o que Jesus Cristo fez por você. Amém. Bendito seja Deus. Você que está acompanhando Memória Presbiteriana, nós te agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. Você pode curtir e se inscrever no canal do Seminário Presbiteriano do Norte, fazer com que esse vídeo aqui seja compartilhado e alcance outros, e também mandar uma mensagem para nós, falando aí quem é o formado daqui do SPN que você gostaria de ver nos próximos episódios do Memória Presbiteriana. Pastor, muitíssimo obrigado por estar conosco. Olha só, visita o site da Junta de Missões Nacionais, jmnipb.org.br, e faz lá a tua inscrição candidato à Junta de Missões Nacionais. Tem a aba candidato, você se candidata para ser um missionário nosso, para trabalhar conosco, para a expansão do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Amém. Um abraço e a gente se encontra no próximo Memória Presbiteriana. Deus abençoe.